Agora eu vou lá para a COP conversar com o nosso Bruno Pinheiro, porque o presidente Lula propôs hoje que o mundo encontre formas de direcionar parte dos lucros com a exploração de petróleo para a transição energética. Vamos lá, Bruno. Muito calor por aí, meu amigo. Oi, Evandro, tudo bem? Ótima tarde a você, a quem nos acompanha. Choveu hoje na hora do almoço, chuva forte, mas já voltou ao normal. Mas hoje cedo, 9 da manhã, estava muito quente, quente mesmo, 29 graus aproximadamente às 9 horas da manhã. Mas a gente fica o dia inteiro aqui dentro, é um ambiente refrigerado. E aí a gente consegue sentir até um pouco de frio, na verdade. Mas quando saímos lá fora tem um choque que é muito calor. É quase já de fato levando a sério as mudanças climáticas, porque aqui é muito frio, lá fora é muito quente. Mas essa discussão hoje do presidente Lula, ele fez um discurso, voltou a falar. A gente tinha já comentado ontem, Evandro, e é importante reforçar. Em outros encontros, em outras COPs, na verdade, eles tiveram um foco único. Aqui tem sido uma COP diferente, com vários focos, com vários discursos, não somente sobre ações climáticas. Lula tem falado sobre o combate, inclusive à fome, sobre a solidariedade e também sobre a dificuldade de famílias mais carentes. Neste caso de hoje, Lula fez um discurso, inclusive, sobre a região da Ucrânia, região de conflito, e também falou sobre a sustentabilidade e uma espécie de um financiamento desses elementos. Vamos acompanhar então a fala de Lula hoje um pouco mais cedo. Direcionar parte dos lucros com a exploração de petróleo para a transição energética permanece um caminho válido para os países em desenvolvimento. O Brasil estabelecerá um fundo dessa natureza para financiar o enfrentamento da mudança do clima e promover justiça climática. Evandro, além disso, Lula também voltou a falar sobre o combate à fome, mas disse também um alerta para a falta de acesso à energia elétrica em comunidades mais carentes. Vamos acompanhar. É fundamental combater todas as formas de pobreza energética. 2 bilhões de pessoas não têm acesso a combustíveis adequados para cozinhar. 660 milhões de pessoas dependem de lamparinas ou de geradores a diesel nas periferias das grandes cidades e nas comunidades rurais da América Latina, da África e da Ásia. 200 milhões de crianças frequentam escolas sem acesso à luz elétrica. Sem energia, também não há conexão digital, hospitais funcionando ou agricultura moderna. Evandro, essa foi a fala do presidente Lula, um discurso de mais cedo. Encerra hoje o segundo dia da reunião da cúpula dos líderes. É importante ressaltar que esse encontro não vai ter nenhum acordo a ser divulgado, a ser firmado. Foi somente um encontro para ter uma conversa mais olho no olho, uma conversa mais íntima realmente, e o governo de olho também naquele fundo. A gente até volta a falar logo mais, porque o agronegócio está de olho, Evandro, nesse fundo, não está muito confiante no formato da administração sobre essa renda fixa. Quem vai administrar, de fato, esse investimento? Até ontem, cerca de 6 bilhões de dólares. E hoje, a expectativa de anúncio da Alemanha. Estamos no aguardo, inclusive, de uma entrevista coletiva do presidente Lula, que está com uma agenda super cheia, mas que ainda deverá conversar com jornalistas nesta sexta-feira. Evandro Cini, hoje sim, conseguimos um almoço, inclusive deu para almoçar normalmente, seguir uma agenda normal, e falando sobre o almoço em restaurantes, os valores deram uma diminuída aqui nesta sexta-feira. Rolou um desconto do final de semana, viu? Pois é, né? A reclamação dos preços foi tão grande, né, Bruno Pinheiro, que aí acabou que as pessoas resolveram dar um descontinho. Fechem o ponto aí que eu tô ouvindo que todo mundo tá conversando aí do nosso Twitter. Obrigado. Valeu, Bruno Pinheiro. Um abraço para você. Ótimo trabalho por aí, meu amigo. Boa sorte nas alimentações também, nas suas refeições, que você consiga garantir todas. O presidente da República, obviamente, não faz uma menção à exploração da foz do Amazonas aqui no país. Mas como é que ele tenta modular esse discurso, Alangani? Que o uso do petróleo seja usado, então, na verdade, o que você ganha com a exploração do petróleo seja utilizado para garantir a transição energética a longo prazo.
Então, é como se ele desse aquele recado: olha, aqui no Brasil eu também tenho interesse de explorar a Foz do Amazonas, de explorar mais o petróleo, de ganhar mais dinheiro para o país com o petróleo, mas a minha ideia é aproveitar parte dessa renda para fazer uma transição energética, não só aqui, mas como em outras partes do mundo que deveriam seguir o mesmo exemplo. Cola, Gani? Não cola, claro que não. É um discurso esperto, né? Para justificar justamente a exploração, que eu defendo, hein? Lá da margem equatorial, porque durante a sua campanha ele colocou uma pessoa que era exatamente contra essa exploração e contra não só pelo risco de vazamento de petróleo, contra porque ela é contra combustíveis fósseis. Né? Ela quer acabar com os combustíveis fósseis da noite para o dia, como se isso fosse possível, que é a Marina Silva. Então ele tenta conciliar esses dois mundos, porque ele se elegeu com o discurso e agora, né, com os dividendos bilionários do petróleo, ele tem que modular esse discurso. Agora, Evandro, em relação a tudo isso, algo que me incomoda muito nesse debate, quando se fala em transição energética, passa uma impressão que basta colocar mais dinheiro em energia solar, eólica, etc., e que está resolvido, e vem a transição energética. Não é assim. A transição energética, infelizmente, porque todas as revoluções da humanidade, revoluções que dão saltos de progresso, elas estão ligadas a revoluções de energia, né? A primeira revolução é a revolução agrícola, que é energia, né? Energia para a gente. Então, veja, a gente está muito longe disso porque a gente é muito dependente de combustíveis fósseis, direta e indiretamente. A gente é dependente. O aço, para você fazer tudo que você pensa tem aço. O aço, você precisa queimar carvão em altas temperaturas. Mas tem o forno elétrico, é inviável economicamente. Se você pensa em concreto, tudo tem concreto. Você pensa num hospital, numa escola, uma residência, tem concreto. Você precisa queimar o carbonato de cálcio a altas temperaturas. A agricultura, você precisa de fertilizantes, que nada mais é gás natural. Você precisa de tratores, precisa de diesel, não tem trator elétrico. Você precisa de máquina de colheitadeiras agrícolas, precisa de diesel. Plástico, petróleo, pensa num hospital, seringa, tudo é plástico. Então, a gente está muito longe. Como é que você vai substituir isso? Então, o fato de você colocar mais dinheiro não é que vem a transição energética. Então, me passa sempre um discurso muito idealizado, muito bonito, muito distante do mundo real. Piperno, você acha que é um discurso muito distante ao querer eliminar a utilização do petróleo no mundo, diante de toda essa cadeia que depende dessa commodity? Eliminar todo o petróleo do mundo, obviamente, é algo utópico, né? Eliminar todos os combustíveis fósseis. Agora, é necessário e é um objetivo bastante real se trabalhar para reduzir a dependência em relação a eles. E é isso que o governo brasileiro faz e tem feito. Aliás, o Brasil tem feito. Mais do que deve em algumas áreas, porque muitas energias alternativas aqui no Brasil e tal, principalmente eólica e tal, tem aí ciclos, né, um momento de expansão notável e tal, muito à base de subsídio, muito à base dessa sem-vergonhice nacional. E não é melhor até então pegar esse dinheiro para algo que é mais certo? Redução de pobreza. Redução de saneamento. Redução de pobreza, tudo isso é muito importante. E também o investimento nas fontes alternativas de energia também. Agora, que se faça isso dentro de moldes capitalistas, então, porque já que eles vão lucrar, por que tem que ter subsídio? Essa é uma questão. Agora, eu acho que 45 bilhões de dólares por ano é bastante dinheiro. E eu estou pegando esse número porque esse foi o volume que o Brasil exportou de petróleo ano passado. O Brasil, ano passado, exportou mais petróleo do que complexo soja. Só exportou isso de petróleo graças ao pré-sal. Lá foi decisão política, como a Foz do Amazonas também tem que ser. Então você é contra pegar toda essa grana e jogar para energia alternativa. Para a transição energética. Eu acho que também para a transição energética, mas tem muita coisa para fazer. Mas você tem ali, o recurso é limitado, vai para onde? Inclusive, pegar, por exemplo, uma parte desse recurso, como é que se combate, por exemplo, a devastação ambiental? É com recurso. Tem que contratar, tem que gastar. Então, por exemplo, você vai melhorar saneamento básico, você já melhorou também a reboque, a parte do meio ambiente. Ninguém está negando isso. Eu estou dizendo que esses recursos, eles não vão ser despejados num único centro de curso. Não, é porque geralmente tem essa coisa assim, vamos colocar para tal da transição energética, como se ela fosse possível, fosse dar certo. Desmatamento. Como é que se combate o desmatamento? Precisa de dinheiro.
Então, esse dinheiro vai ajudar também a subsidiar isso. Mas eu entendo um pouco dessa crítica do Gani, que é aquela questão de, em toda a COP30, você discutir temas que estão relacionados muito a longo prazo, sendo que você tem problemas reais para a sociedade que poderiam ser resolvidos agora com o dinheiro que se tem de lucro a partir dessas iniciativas. Quem nos acompanha pela rádio, sejam muito bem-vindos. É bom ter vocês por aqui nessa sexta-feira para a gente arrematar com bastante debate, informação, opinião crítica. Eu sou o Evandro Cini e vou com vocês pela próxima hora. Estamos falando aqui sobre a COP30 e sobre esses discursos das autoridades, inclusive do presidente Lula, que muitas vezes se distanciam da realidade e daquilo que a população realmente quer. Porque não faz sentido mesmo você ter boa parte da população brasileira ou de várias partes do mundo sem acesso ao saneamento básico. Claro. E você discutir propostas que são tão distantes com aquele problema estampado ali na sua cara e com a necessidade de resolver isso, digamos, a curto prazo, porque o prazo já está longo. Se a gente for pensar na quantidade de décadas que essas comunidades já estão sem acesso a esse serviço que deveria ser garantido para qualquer cidadão de acordo com a nossa Constituição. E aí, Bruno Musa, eu quero entender de você o quanto essas questões, o quanto esses discursos fazem as COPs, essas reuniões, parecerem encontros muito utópicos, que distanciam a sociedade daquilo que realmente importa e que, inclusive, a faria olhar com mais cuidado para o meio ambiente, que é o foco principal do debate. Eu não diria só utópicos, Evandro, eu diria esvaziado. Sim, ele perdeu realmente aquela função que tinha ao longo da pandemia por um simples fato, como eu mencionei ontem, que eu reitero aqui. Na pandemia, os bancos centrais injetaram trilhões e trilhões de dólares nas economias, uma vez que os juros era zero, negativo em muitos países como Suíça e Japão, e no Brasil nós chegamos a ter Selic de 2%, ou seja, fora da realidade por completo. Então o dinheiro fluía porque tinha uma impressão de dinheiro, juros baixos, o dinheiro precisava ir para vários locais para buscar rendimento. Agora, o dinheiro ficou escasso e caro novamente. Então, a realidade bateu a porta. É simples assim. Ontem eu mencionei uma frase que eu gosto muito de Milton Friedman, que ele fala que as políticas devem ser avaliadas não por suas intenções, mas sim pelos seus resultados práticos e números. Por intenções, quando você tem uma pessoa, um político qualquer, manipulador do outro lado, se ele não tem nenhuma qualidade moral ou ética, mentir um pouco ou mentir muito, ele vai mentir muito. Afinal de contas, ele provavelmente vai ganhar votos quando ele mente muito. Quando você promete o impossível, somente os mentirosos podem satisfazer, eu já diria, Thomas Sowell também, né? Então, é extremamente relevante você analisar nas entrelinhas as falas dele com os seus atos. É de fato que ele acredita ou está falando da boca para fora porque é o discurso que está movendo a COP? Então, de fato, esses encontros se tornaram vazios, com pouca importância em meio a um mundo complexo, como a gente está vivendo hoje, sob o ponto de vista geopolítico, econômico, risco de dívida. Está vazio, ele não pega. E as pessoas começaram a perceber isso. Ainda mais as falas que não batem com as ações, não apenas atuais, mas as ações ao longo do tempo, né? Então, toda essa transição energética, ela vem acontecendo com o tempo. A transição, junto com a capacidade de gerar novas tecnologias, novas alternativas, elas vêm acontecendo. Mas como o discurso bonitinho quer suplantar a realidade, eles acham que mudarão do dia para a noite, mas percebem que não, porque a gente já viu países que ficaram à mercê do gás da Rússia, foi entrar numa guerra, a inflação explodiu, diminuiu a capacidade das empresas, uma vez que você tinha menos disponibilidade de gás e, portanto, uma capacidade produtiva menor. Ou seja, o mundo é o que é e a gente tem que entender isso, que ele está mudando aos poucos. Mas não, o politicamente correto parece que ainda tem algum espaço, por fim menor, porque a realidade bateu a porta. O crédito está mais caro, o dinheiro está mais escasso e o risco está muito mais alto ao redor do mundo. Então, sim, países que mandam as pessoas, governantes de segundo escalão, para participar de uma agenda dessa vazia. E é um tanto quanto vazia mesmo, afinal de contas, Lula sairá daqui, irá encontrar Petro na Colômbia, talvez Maduro, para voltar para o Brasil novamente, se isso realmente for confirmado no domingo. Então, me parece que sim, é algo vazio. Ô Zé Maria Trindade, o presidente da República aplica
pratica aqui no país aquilo que ele traz no discurso ou ele fala o que querem ouvir ali na COP30? Construir juntos. Olha, eu estou acostumado a lidar com essa linha de poderes, de fala e de execução. Uma certa vez, conversando com o juiz, eu disse para ele, olha, a verdadeira possibilidade de poder é no judiciário, né? Porque o juiz decidiu, está decidido. Mas o governo não. O presidente, eu vou construir uma ponte, uma ligação, demora 5 anos para fazer o projeto, né? Só depois de muito tempo que se faz. Então, esses fóruns aí são para isso mesmo, para debater, para discutir, fazer tendências. E, às vezes, esses discursos, essas tendências, elas não acontecem. Eu participei recentemente de um fórum aqui em Brasília sobre carros elétricos e fiquei surpreso, por exemplo, com Portugal, que está lá na frente em tecnologia, e vieram CEOs internacionais de várias fábricas que estão aí no mercado. Durante lá o debate que eu mediei, eu perguntei para o presidente da Agência Nacional de Petróleo em quanto tempo o petróleo reinaria. E ele, na oportunidade, me falou 6 anos, já se passaram 12 meses, ou seja, e a gente vê que isso não é realidade. Então, as previsões mudam. E eu aprendi que muda e dá certo quando o interesse econômico vai atrás. É assim, as invenções que permitem ganhar dinheiro, elas prosseguem. As invenções que não dão dinheiro, por melhor que elas sejam, não dá certo, não ficam para trás. É assim o mundo. Então, se houver viabilidade financeira no carro elétrico, é o carro elétrico que vai mandar. A gente sabe que haverá, num determinado momento, uma transição energética. A gente não sabe quando. Recentemente, eu fiquei sabendo aí de estoques de petróleo, que ainda são grandes demais os estoques de petróleo. E haverá uma convivência com o petróleo durante muitos anos, mesmo que toda a demanda, o que faz o petróleo ter o preço e tal, é a demanda. Enquanto houver demanda, tem petróleo caro na praça. Eu me lembro que quando se descobriu o pré-sal, as reservas de pré-sal, era muito difícil. Todos diziam, isso não é viável, porque extrair petróleo no pré-sal é muito difícil e caro, não vale a pena. E realmente, naquele momento, não valia a pena. Hoje vale e vale muito. Se o petróleo ficar barato, não vale a pena. É caro extrair em águas profundas o petróleo de pré-sal. Então, eu vejo com normalidade esse ato ali entre discursos e entre propostas e tal, e a realidade dura que é do nosso dia a dia e que a classe empresarial e que os labuta, o trabalhador e o empresário que lidam no dia a dia. Eu acho normal. Só que eu acho que essa transição energética virá bem para o Brasil. A China está desenvolvendo baterias muito boas, está desenvolvendo placas solares boas, lâminas de aerólicas muito perfeitas. Então existe sim, e energia nuclear que falta, entrar no mercado de uma maneira mais simples, com pequenas e médias usinas, isso vai acontecer. Então a transição energética vai acontecer. Agora, quando que é o debate? Agora, discursos, quem vai acreditar nisso, né? Então, o Zé Maria Trindade, Piperno, traz uma questão muito relevante, né? O quanto já ficou comum acompanhar esse tipo de discurso, sabendo que ele serve apenas para permear ali o evento e fazer com que todo mundo saia satisfeito e tenha algum tipo de participação. É praticamente uma pose para foto. Agora, isso faz com que esses tipos de evento se distanciem da população cada vez mais, porque o que a população quer são acordos assinados para resolver problemas reais, são acordos assinados para diminuir pobreza, para colocar mais alimento na mesa, para aumentar o saneamento básico. Em que momento que isso aconteceria? Ô, Evandro, há uma questão também, uma certa miopia de grande parte, inclusive de analistas, quando se avalia um evento como esse. Primeiro, claro que os políticos, enfim, os governantes, eles adoram discursar sobre utopias. Todos eles fazem isso. Plantar uma arvorezinha aqui. Isso, exatamente. Isso é lindo, é verdade. Mas, se a gente também for olhar para trás, inclusive na história dessas COPs, acho que não precisa ser nenhum Einstein, nenhum, luminário para entender que
muita coisa nessa área já foi feita. Então, isso também decorre exatamente dessa maior conscientização, desses encontros, da viabilidade econômica que é testada e que é debatida nesses encontros, porque, afinal de contas, esses encontros eles não reúnem apenas governantes. Tem lá empresários, formadores de opinião, claro, né, grandes investidores. Olha, um grande investidor está lá por quê? É óbvio que ele está lá farejando oportunidades, é óbvio que ele está lá conversando com governos, com ministros. Existe esse bastidor. Aqui no Brasil, por exemplo, muito sim já foi feito. O próprio carro a álcool, ele, antes de se pensar em ele já é uma manifestação nessa direção. A conscientização, por exemplo, sobre o fim a redução da devastação de florestas também. E hoje isso se reverte em ganho econômico aqui para o Brasil. Agora, na outra ponta, como seria a economia brasileira hoje se o Brasil se não tivesse, por exemplo, esses 45 bilhões de dólares por ano exportados aí graças ao petróleo do pré-sal? Seríamos um país muito mais pobre. E além disso, além de não ter essa receita, nós estaríamos gastando para importar o petróleo que é necessário. Então, não é, óbvio, uma equação fácil. Tem que se discutir tudo. E um evento como esse, ele atrai a maior parte dos chefes de estados de países relevantes do mundo, exatamente porque ele é importante. O Trump não veio e, o Xi Jinping não veio. Lamentável, eles nunca vão. Agora, o mundo e os outros continuam debatendo. Arremate aí, Bruno Moser, levantou a mão, pediu para falar. Diga. Não, coisa rápida, só para mencionar mais um dado importante de como muitas vezes os políticos, ou muitas vezes não, praticamente sempre os políticos falam e não tem nenhum tipo de base ou sustentação, e aqui eu estou falando de todos os políticos, tá? No geral. Por exemplo, numa fala há pouco tempo, o Lula citou, inclusive uma fonte da ONU, falando que ele precisaria de mais ou menos 2 trilhões de reais, 300 e poucos bilhões de dólares, para acabar com a fome no mundo. O Brasil até hoje, até dia 7 de novembro, eu sei porque eu estou produzindo um vídeo para amanhã disso, já arrecadou mais de 3 trilhões 350 bilhões. Ou seja, imagina que o que o Brasil arrecadou até novembro seria suficiente para acabar com a fome no mundo. Então, são dados que simplesmente jogados para o alto, muitas vezes a pessoa que não conhece profundamente os processos, acaba interpretando isso e cuspindo para frente esse dado. Então, ora, me parece que é pouco, 2 trilhões a gente acaba com a fome no mundo. Não é bem assim. Então, isso volta com a mesma coisa da transição energética. O Alan mostrou muito bem vários processos, uma seringa, por exemplo, a roupa. Então, são retóricas para continuar angariando voto. E aqui eu faço de novo isso. São todos os políticos em linha geral.